nós temos a alegria de nos colocar na presença do Senhor para adorá-lo, bendizer o seu nome, invocar a sua presença sobre o seu povo, sobre nós, sobre nossas famílias, sobre os nossos lares. Hoje estamos celebrando este culto através da internet e você, onde quer que estiver, é nosso convidado a cultuar juntamente conosco, a celebrar a Deus, a clamar ao Senhor pela sua presença, para que o Senhor seja glorificado e o seu povo seja edificado pela presença do Senhor em nossos corações. Como todos sabem, até o momento estamos ainda impedidos de nos reunirmos no templo, na sede da igreja, seguindo as orientações das autoridades com relação ao isolamento social, a evitar a aglomeração de pessoas, e por enquanto seguimos assim, nesse formato, com as nossas programações pela internet, mas com o mesmo temor, com a mesma devoção, com o mesmo desejo de servirmos a Deus de todo o coração. E eu gostaria de convidar você a fazer esta leitura inicialmente para nos colocarmos na presença do Senhor, o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mais adiante diz: escreve, pois, estas palavras, pois são fiéis e verdadeiras. Eis que faço novas todas as coisas. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e onde quer que você estiver nesse momento, elevar o seu pensamento em oração a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua bondade em nos conceder vida até este momento. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de, embora separados localmente, separados fisicamente, podermos estar reunidos em espírito e através dos meios de comunicação para servir ao Senhor, para render culto ao Senhor, para prestar louvor ao Teu nome e para recebermos a Tua palavra. Sê conosco, sê com o Teu povo, cumprindo a palavra deste texto que acabamos de ler, que o tabernáculo do Senhor com os homens esteja estabelecido, Senhor, para que o Senhor enxugue dos nossos olhos todas as lágrimas, para que o Senhor nos alivie de todas as nossas dores, para que o Senhor faça novas todas as coisas, Senhor, pois sabemos que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabemos que não somos merecedores, mas pelos méritos de Jesus Cristo podemos nos achegar na Tua presença. Recebe, portanto, Senhor, a adoração, o culto do Teu povo, espalhado pelos 4 cantos da terra, espalhado por esta cidade, por este município e região. Ó Deus, recebe a nossa adoração e sirva-te de ser louvado e glorificado por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gostaria de convidar você neste momento a juntos bendizermos ao Senhor através de alguns cânticos, alguns louvores que foram preparados pelo pessoal aqui do louvor da igreja, e que nós possamos juntos, ainda que distantes, louvar ao Senhor. Você aí na sua casa, cante mesmo, cante louvores ao Senhor. Vamos prestar culto ao Senhor através dos cânticos de louvor. Bom estarmos aqui, estarmos louvando o nosso Deus, agradecendo. Queria ler com os irmãos um versículo, no Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Vamos cantar, louvar o nosso Deus. Convidar você, aí também na sua casa, a estar cantando conosco esse cântico. Ele é exaltado.
Terra e céu.
entregar esse momento em tuas mãos, Deus. Essa adoração, esse louvor, são de lábios impuros, ó Pai, mas lábios que confessam o teu nome. Queremos entregar tudo em tuas mãos, ó Pai, essa situação que estamos vivendo. Nós sabemos que o Senhor quer falar nos nossos corações, a cada um de nós. Pedimos agora que o Senhor esteja falando através da tua palavra, da tua mensagem, usando o teu servo. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos por tudo, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. No nome de Jesus, Deus, que nós entregamos o louvor em tuas mãos. Amém. Gostaria de convidar os irmãos ainda a mais um momento de meditação, de reflexão na palavra de Deus. Um momento de contrição, de confissão, de nos achegarmos ao Senhor com o coração quebrantado. Convido você a refletir comigo no texto do Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 29. João 16, a partir do versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte isto ou aquilo. Cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em suas palavras de despedida, Jesus prepara seus discípulos para aquilo que está prestes a acontecer, para o momento em que ele seria preso, torturado, condenado, crucificado. Mas também a promessa de sua ressurreição, a promessa de vida eterna, a promessa do Espírito Santo que seria derramado sobre os discípulos de Jesus. É interessante perceber nessas palavras os discípulos agora se dispondo a crer em Jesus, mas Jesus novamente os surpreende com uma palavra muito tensa, dizendo que vai chegar um momento em que os discípulos serão dispersos, cada um para a sua casa, e deixarão Jesus só. Contudo, ele não está só, porque o Pai está com ele, e ele está conosco, e nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e nós também, apesar das aflições. Jesus deixou esse texto para que nós tenhamos paz. Contudo, nesse momento de dispersão, em que todos nós estamos dispersos, cada um em sua casa, por um motivo claro, plausível, nós devemos perguntar ao nosso coração se a paz do Senhor tem habitado no nosso coração. Se a fé em Jesus tem estado vívida nesses dias de isolamento. Estamos há uma semana no calendário de comemorarmos a Páscoa. Não sabemos como é que serão as coisas essa semana. Hoje, o primeiro domingo do mês, é o dia em que nós, de costume, celebramos a Santa Ceia do Senhor aqui na igreja. Mas estamos dispersos, cada um em sua casa, distantes deste lugar de comunhão física, presencial, para que possamos partilhar a ceia do Senhor e celebrar juntos aqui o mistério do corpo vivo de Cristo. Eu sei que continuamos sendo igreja, ainda que online, embora impedidos por um breve momento de celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Eu gostaria que nesse meio tempo, nesse momento, você e eu e todos nós pudéssemos nos quebrantar diante do Senhor. E ao invés de hoje celebrarmos a ceia, vamos ter um momento de quebrantamento, de nos ajoelharmos na presença do Senhor. Eu gostaria de conclamar você na sua casa a se ajoelhar, dando as mãos à sua família, dando as mãos aos seus filhos, à sua esposa, ao seu cônjuge,
e vocês juntos de joelhos orassem, clamando a Deus pela sua misericórdia, para que possamos muito em breve nos reunir novamente. Claro que não de uma forma irresponsável e muito menos contra as leis, mas com toda a liberdade, com toda a alegria. Oremos para que a pandemia seja controlada, seja eliminada. Oremos para que as igrejas possam abrir suas portas novamente e para que, quando isso acontecer, tenhamos um povo ainda mais quebrantado, ainda mais sedento, ainda mais desejoso da presença de Deus e da comunhão com os irmãos. Convido você a se ajoelhar nesse momento onde você está e ter este momento de oração. Vamos fazer isso juntos nesse momento? Juntamente com os nossos familiares, ajoelhados, com o coração contrito, Pai, desejosos de receber do Senhor esta paz, este consolo que o Senhor Jesus nos dá. Diante das aflições que passamos neste mundo, sabendo que o Senhor é vencedor, venceu o mundo, e nós também em Ti somos mais que vencedores, porque o Senhor, Deus, nos ama. Pai, perdoa-nos, se nesse momento em que todos nós fomos dispersos para os nossos lares, cada um para a sua casa, perdoa-nos se isso de alguma forma tem trazido um sentimento de acomodação em relação à nossa vida espiritual, de acomodação em relação à nossa vida como igreja. Não permita, Pai, que este tempo seja um tempo de férias da igreja, de férias da comunhão, pelo contrário, que seja um tempo de quebrantamento, que seja um tempo de nos aproximarmos ainda mais do Senhor, e permita-nos, Pai, que muito em breve, Pai, possamos novamente, com toda segurança, com toda responsabilidade e também com toda devoção, estar novamente reunidos em Tua casa, como igreja, congregando presencialmente, para podermos novamente celebrar a ceia do Senhor, para podermos novamente experimentar a alegria da comunhão, Senhor, a alegria da Tua presença no meio do Teu povo. E até lá, enquanto isso, neste intervalo, Pai, que a Tua presença seja conosco. Como Jesus disse, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Que o Pai Celeste esteja com cada um de nós. E prepara-nos agora, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, a pregação do Teu Evangelho, e assim possamos ser ainda mais edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. Gostaria de compartilhar com os queridos irmãos mais uma porção das Escrituras Sagradas. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto de Isaías, capítulo 53,
os versículos de 1 a 12, Isaías capítulo 53. É um texto bem conhecido da palavra do Senhor, no qual tenho meditado ao longo dessa semana para compartilhar com os queridos irmãos. E oramos a Deus para que esse texto de fato seja aplicado pelo Espírito Santo em nossos corações. Façamos a leitura deste texto sagrado da palavra de Deus. Isaías capítulo 53, e diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado como o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-me a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nosso coração e que possamos compreendê-la com fé, diligência e obediência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos irmãos, tenho meditado sobre esta palavra ao longo desta semana, pensando na obra redentora do Senhor Jesus, pensando no cuidado do Senhor pelo seu povo, pensando ao mesmo tempo em todo este contexto que vivemos, de pandemia, de enfermidade, onde a doença contagiosa tem gerado um pânico, sofrimento no coração de muitas pessoas. E olhando para a obra redentora de Jesus e tudo que Ele fez por nós, e tudo que Ele fez neste mundo, encarnado, e todo o seu caminho até a cruz, e depois da cruz, e como
como Ele, mais do que ninguém, é a resposta ideal, é a resposta de Deus para um mundo adoecido e enfermo. O profeta Isaías inicia este capítulo do seu livro com uma pergunta intrigante: quem creu na nossa pregação? É interessante percebermos que o profeta Isaías foi levantado por Deus no período dos reis, um pouco antes da morte do rei Uzias, e ele vai ter um longo período de governo, praticamente no meio do período dos reis de Judá. Um período de altos e baixos, um período com reis piedosos, mas também com reis perversos, um período em que o povo se afastava de Deus, mas também com alguns momentos em que o povo se voltava para o Senhor. E assim Isaías é levantado para trazer uma perspectiva, uma revelação do braço do Senhor, ou seja, a revelação do Messias prometido por Deus, o descendente de Davi, que estabeleceria o reino eterno do Senhor a partir de Jerusalém, mas para todos os povos da terra. Isaías pode ser considerado como o evangelho do Antigo Testamento, pois em suas palavras ele traz profecias muito claras com relação ao ministério sacerdotal, profético e até mesmo real de Jesus Cristo. Ele fala de Jesus, o Messias prometido, como o servo sofredor, o servo de Deus, o servo ultrajado, mas também como o Messias redentor e glorificado. E a grande pergunta que o profeta nos faz e recai sobre nós é: quem creu na nossa pregação? Quem crê neste Messias enviado por Deus? Quem é aquele que acredita de fato e entrega a sua vida a esta verdade extraordinária? Este convite é para que possamos crer no Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho de no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15, que todo aquele que crê será salvo, encontrará salvação, não será condenado. O texto nos fala ainda, no capítulo 53 de Isaías, deste homem rejeitado que o Senhor Jesus se tornou. Sabe, é interessante, intrigante ao mesmo tempo pensar que Jesus, sendo um homem que curava as pessoas, que ensinava as pessoas, que fazia o bem às pessoas, como pode ele ter sido morto de uma forma tão horrível? Muitos se perguntam dessa forma. Mas o fato é que Jesus experimentou a rejeição. O texto é muito claro, muito profundo ao falar sobre esse aspecto da humilhação de Jesus Cristo. O texto nos diz a partir do versículo 2 que ele não tinha aparência nem formosura, não havia beleza nele, não havia nele nada que nos agradasse. Sabe, meus irmãos, eu penso que nos dias em que vivemos, talvez o Jesus que nós pregamos, o Jesus que nós anunciamos também não seja muito agradável para as pessoas. Ninguém encontra nele nada de muito extraordinário, nada de muito agradável. Apenas aqueles que creem na pregação genuína do Evangelho de Jesus. Eis o desafio da fé. Contudo, este Jesus rejeitado pelos homens, que experimentou na cruz a rejeição maior, a rejeição talvez até do próprio Pai, uma vez que Jesus clama na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? Ele experimentou tudo isso em nosso lugar, um sofrimento vicário, substitutivo, sacrificial de Jesus. Ele não precisava passar por nada disso, mas ele se permitiu, ele se humilhou, ele se rebaixou e assumiu para si esta condição de rejeição, de humildade extrema, de humilhação extrema, para executar em seu corpo a justiça de Deus e, através da fé, poder redimir todo aquele que nele crê. E então,
nos deparamos com o versículo 4 de Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu gostaria de falar com você neste momento sobre aquilo que o Senhor Jesus levou sobre si através do seu sacrifício na cruz. O texto maravilhoso, extraordinário que temos diante de nós nos fala de um Jesus que levou sobre si tudo aquilo que pesava contra nós, levou em suas costas o peso do mundo para que nós pudéssemos experimentar o alívio, a redenção, a vida eterna, a ressurreição. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3 novamente, que diz o seguinte, versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Queridos irmãos, queridos amigos, as Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo experimentou a agonia de todas as dores, de todas as enfermidades, de todas as doenças, de todas as maneiras horríveis e cruéis pelas quais a morte atinge o corpo e a alma humana. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A obra redentora de Cristo tem como objetivo maior restaurar a imagem de Deus na criação do homem. Lembre-se que lá no Éden, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e dessa forma imortal. Nós não fomos criados para a morte. Contudo, as Escrituras nos ensinam que o salário do pecado é a morte. É a morte física. A morte do corpo é algo que castiga o ser humano desde então. Contudo, o Senhor Jesus levou sobre si a sentença de morte que pairava contra nós, que pairava contra nós, que pairava sobre nós. Mas o Senhor Jesus ainda, diz o texto, a partir do versículo 5, levou sobre si as nossas transgressões e as nossas iniquidades. O versículo 5 ressalta: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, todos nós, em condição natural, somos condenados por Deus, condenados à perdição eterna. Todos nós somos pecadores, e com os nossos pecados temos ofendido a Deus desde o dia do nosso nascimento. Estávamos condenados a estarmos isolados, separados de Deus eternamente. Mas Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele foi condenado sendo justo, para que nós, injustos, crendo nele, levando sobre ele os nossos pecados, iniquidades e perversões, pudéssemos experimentar a regeneração, a cura, a anulação da sentença que era contra nós. Finalmente, nesta reflexão, destacando alguns pontos deste texto, vemos que o Senhor Jesus levou sobre si até mesmo o poder da morte. Repare comigo no versículo 12, quando diz: porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus levou sobre si
a condenação à morte eterna. Jesus levou sobre si o aguilhão da morte, a sentença de morte, trazendo para nós a esperança maravilhosa da ressurreição eterna. Jesus comprou a nossa vida através do seu sacrifício, de maneira que o texto nos apresenta que nós somos a recompensa de Jesus. Somos aqueles que Jesus conquistou através da sua morte e da ressurreição para experimentar a vida eterna. Isaías 53 descreve Jesus como homem de dores, que sabe o que é sofrer. A pandemia do Covid-19 e tantas outras enfermidades que assolam o nosso povo, a dengue, a febre amarela, o sarampo, todas essas enfermidades, o câncer, as infecções de todo gênero, todo o pecado que pesa sobre nós, toda a culpa, o Senhor Jesus levou sobre si. Sabe, irmãos, isso não quer dizer que nós não vamos passar por aflições. Como lemos no texto agora há pouco, Jesus descreveu que sim, neste mundo passaremos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele levou sobre si as nossas dores, mas Ele venceu, Ele ressurgiu, Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o homem de dores que sabe o que é sofrer. Então, se você está sofrendo, se você está sentindo alguma dor neste momento, Jesus sabe o que é isso. Jesus conhece essa dor. Jesus conhece a dor do câncer. Jesus conhece a dor da depressão. Jesus conhece a dor da enfermidade. Jesus conhece a dor porque Ele sabe o que é sofrer. O escritor de Hebreus nos lembra no capítulo 4, versículo 15, que o sumo sacerdote Jesus é capaz de se compadecer de nós, porque Ele foi tentado em todas as coisas, da mesma maneira como nós somos tentados, mas sem pecar. Por isso nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça de Deus, para alcançarmos no tempo oportuno a misericórdia do Senhor. Ele levou sobre si. Se você está com medo, se você está enfermo, se você está no leito de hospital, se você está com suspeita de estar contaminado, se você está com depressão diante de todo esse cenário negativo que temos vivido, deixe Jesus levar sobre si as dores, as enfermidades, o pecado e todo o assombro da morte, porque Ele é vencedor. O texto que lemos, de maneira alguma, apresenta um Cristo, Messias, um Jesus derrotado, perdedor. Sim, Ele sofreu, sim, Ele morreu, sim, Ele foi humilhado, mas Ele venceu. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a sepultura, Jesus derrotou todas as enfermidades e Ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, confiemos no Senhor. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus traz essa palavra maravilhosa que eu quero ler para você. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, mas tornou a viver. Eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua dor, eu sei o que você está passando, por isso não tenha medo, porque ao vencedor eu darei a recompensa. Ele levou sobre si as nossas dores,
os nossos pecados, a nossa morte. E nós somos juntamente com Ele herdeiros da vida eterna, da ressurreição em vida, para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que nos traz esperança e que nos mostra a verdade de Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor voluntariamente se ofereceu na cruz e sacrificialmente enfrentou a morte por nós, enfrentou as enfermidades por nós, enfrentou a condenação dos pecados por nós. E agora, Pai, queremos dedicar a nossa vida em gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua luz, porque o Senhor nos resgatou da morte para a vida, e queremos viver nesses dias e em todos os outros com esperança e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Leva, Senhor, sobre Ti toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, e assim nós oramos agradecidos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, nós estamos encerrando esta celebração, mas claro, continuando a devotar as nossas vidas em culto, em adoração a Deus, nos nossos lares, nos nossos afazeres diários. Continue em oração pela igreja, continue em oração pelos irmãos da igreja, pelos trabalhos da igreja, ainda que online, e continue em oração pelo mundo, pelo país, pelas autoridades, por você e pela sua família. Convido você a estar acompanhando a programação da igreja nas redes sociais ao longo dessa semana, e qualquer notícia que nos permita reunirmos novamente, estaremos comunicando com os irmãos. Vamos ministrar a bênção do Senhor nesse momento, e após estaremos entoando ao Senhor um hino de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus. Coloquemos sobre nós e sobre os nossos lares as bênçãos do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça concedida em Cristo Jesus e que a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre os nossos lares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima programação da nossa igreja.